Oi, gente! Estamos aqui em mais um episódio do Desmame, desconstruindo a maternidade de uma forma descontraída. Pra quem não me conhece, meu nome é Larissa e hoje eu tenho duas convidadas que, nossa, tô muito grata, muito feliz de vocês terem aceitado o convite de participar, porque o tema é muito a cara de vocês duas. O tema de hoje, gente, é julgamentos da maternidade. Estou aqui com Elaine Violini e Fabi Sawaia Carneiro. Por favor, meninas, se apresentem. Uhul! Começo eu? Vamos pela ordem alfabética, então, né? Eu ia falar outra coisa, mas deixa pra lá. Vai falar as mais velhas primeiro. Eu sabia que ia ter. Tudo bem, uma quase quarentinha aqui, né? Uma honra poder estar aqui, dividindo esse Nossa, amiga, quero mulheres. chegar aos 40 assim, igual Não é, você, bem? viu? Eu te conto segredo Quero ser nos você. bastidores. Ah, então você me conta, viu? Tem uns produtinhos bons aí que depois você me passa. Com certeza. Gente, uma honra poder estar aqui. Eu falo que a Lara Gravidicas, né, faz parte da minha vida numa conexão muito, que a gente chama aí de conexão realmente divina. E eu sempre te falei, acreditei no teu potencial. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Elaine Violini, tenho 3 filhos. A Valentina que tem quase 9, já tô quase com uma menina do meu tamanho. O Luiz que tem 6 e o Vitório que tem 4. Sou empresária em vendas diretas, sou influenciadora digital e escritora também. E hoje estou aqui para ser sua, aliás, dessa audiência maravilhosa, para poder compartilhar algo que vai ajudar. Acho que quando a gente fala de julgamento, a gente vai tirando um pouco do peso das costas da outra. Eu acredito muito nesse poder. Quando a gente escolhe colocar ali, contar um pouco, mesmo sabendo que vai ser julgado, de uma certa forma, tem alguém que a gente está ajudando ali a se sentir menos pesada na maternidade. E não existe o certo e o errado, né? Existe o que dá certo para você e dá tudo sempre bem. Acho que cada família tem que ver o que é o melhor para ela. Esse é o intuito do Desmame. Não, menos julgamento, né? Que vocês falam muito do eu vou ser menos mãe porque eu vou fazer tal coisa. E tá tudo bem. Não existe isso, né, Fá? Você sabe que isso foi uma coisa muito engraçada. Me apresentar primeiro? A mais novinha da mesa. A mais bebezinha. Então, eu tenho 32 anos, sou casada. Agora em abril eu completo 15 anos com o senhor meu marido. Espero presentes, obviamente, né? E tudo que a gente merece, né? Obrigada, cara, que está assistindo isso aí, já fica a dica. Ó, amigo, ó. Também. Capricha, capricha, porque, ó, tem bom gosto. Vamos na cara, né? Jogo caro. Mãe de 3, a Bela faz 7 anos, o Theo faz amanhã, né? Não sei quando vai ao ar, mas já 10 de março, meu pisciano faz 5 anos. E a gente tem a Mia, Miúcha, né? A Usha para os mais íntimos. A nossa baby. Nossa bebê reborn, de 6 meses, deusa maravilhosa, gostosa, fofucha. Sou empresária da venda direta já há 11 anos, depois abri minha empresa de joias, que é a Esmera, que é a minha paixão. E dentro da Esmera também nasceu o meu programa Lapidação, que é um programa que eu adoro desenvolver pessoas, foco no desenvolvimento pessoal, controle emocional e tudo maravilhoso. Uau! E aí a gente também ajuda em casa, cuida do marido, cuida da vida, né? Esportista, Conta, exato, esportista, você ganhou troféu, né, amiga? Medalha, amiga, pensa. Medalha aí, conta aí. Sul-americano, no exterior. pensa. No exterior. Ô, louco, amiga, você é foda chique. mesmo, hein? Taekwondo, é isso? Taekwondo. Taekwondo, não sei nem chuchu, né? Uau! E comecei com o quê? Com 29 anos de idade. Olha só, mãe de 3, uma puta empresária e ainda vai lá pra fora ganhar medalha campeã aí, meu. Mas, ó, é muita disciplina, né, amiga? De maternidade já entrando, né? Eu comecei a reparar o quanto eu vejo de mães que botam filhos em psicólogo, em terapia, cobrando da criança... Já começou com polêmica, né? É assim que a gente gosta, amiga. Colocando crianças em terapia, cobrando das crianças que tenham comportamentos que você, como pai ou como mãe, não tem. Como você quer exigir de um Como serzinho, é que você quer exigir se você de um não dá Exato. Então, o exemplo? Filho, eu quero que você seja corajoso. Quero que você vá lá, fale com pessoas, que você não sei o quê, que você entre numa competição. Mas e você, papai e mamãe? O que você é de exemplo? Então, eu fico pensando muito nisso. Que exemplo que eu sou para meus filhos? Como é que eu posso exigir qualquer coisa? E nem é uma questão de exigência, mas como é que eu posso esperar algum comportamento se eu não sou esse exemplo para eles? Perfeito. Então, a gente vai lá, aos 29 anos de né? idade, Desde 30 a anos. alimentação, tudo. Exato. Fui lá me meter num campeonato, tomar porrada.
Pra gente ter um Olha. pinguinho de Não, e coragem, quem né? olha essa princesa Aí ela aqui, me toda leva, regada nas tá? joias, Olha só, aí esmera. pra ela não levar porrada sozinha, aí Aí ela a gente convida. ajuda as Entendeu? amigas, entendeu? Verdade, amiga. A gente leva. Pô. Aí fica agora, você tem que fazer um campeonato. Você tem que fazer um campeonato. Ah, mas não é Aí agora ela delicioso dá isso? esse... Uma amiga dá- que puxa, Com né? certeza, Maravilhoso né? isso. Aliás, a frase, você é a média das 5 pessoas que você anda, né? Isso faz É. total sentido, né? E você tem o poder de escolher. E você tem o Isso poder é de maravilhoso, escolher, né? E falando um pouco até da nossa relação, né? Eu fui admirar a Fabi justamente por conta dessa hashtag Menos Mãe, né? Olha que louco, quando a gente acha que a gente tá falando alguma coisa que não vai ajudar, existe outras que vai tirando o peso. Ela Ficam tirou, aliviadas, né? ficam aliviadas. Ela tirou um peso não porque eu viajei tranquila, mas eu não encontrava mães que viajavam sem os filhos. Naquela época, né? A Bela tinha 5 meses, a Valentina tinha 1 aninho e pouco, e eu tinha ido para Las Vegas, tinha ido viajar. E eu sou da internet de 2014, que era Nossa, mato. sim, Lembra? sim. Não tinha esse glamour que tem hoje, não era Imagina. profissão, não era reconhecido. E Você eu, é raiz mesmo, né, Sou amiga? raiz. Você pegou a fase raiz. Raiz, 2014, eu lanço meu blog de maternidade em Las Vegas só com o marido. As pessoas, como assim essa mulher vai falar de maternidade, mesmo sendo psicopedagoga, mesmo tendo tido um puerpério super tranquilo, eu não podia, eu não tinha o direito de compartilhar ideias porque eu estava viajando sem a minha filha. E aí, encontro na época do Snapchat, lembra disso? Nossa, Snapchat, gente. Snapchat, então a nossa conexão vem desse tema e vocês nem sabiam disso. Aí eu falei, gente, existe alguém que pensa como eu e ela feliz da vida com o marido. E ela falou uma frase, não sei se ela vai lembrar. Ela falou, gente, a minha filha tá feliz com aqueles que amam, né? Eram os avós que estavam com ela. E se não fosse o meu marido, a minha filha não estaria aqui. E eu penso exatamente igual. E posso te falar? Fala aí, Fá. Eles com os avós, eles estão lembrando de vocês? não, mas nem liga. Se você tá, você fala assim, ai, nossa, deixa eu ligar. Mãe, não dá pra falar agora não, mãe, tô brincando aqui. Pra que sofrer, gente? Eles estão felizes da vida. Ah, não, agora no carnaval mandei os 3. E eu fiquei preocupada com a minha, porque seria a primeira vez que ela faria a viagem dela sem a minha pessoa. Eu falei, sei lá, não vai dormir bem. Amor, Só minha mãe foto mandava dela as fotos dormindo. dela dormindo na cama. Eu nunca tinha visto ela dormindo desse jeito. Largada, toda abarrotada assim na cama. Aquele literalmente sono de bebê, mas do jeito que a gente espera, largada. Eu falei, olha só. Vou mandar mais vezes pra Vou casa mandar da mais avó. vezes pra casa da avó. Pra ver se dorme assim. Mas é muito louco isso, né? Eu quis trazer esse tema porque vocês representam demais isso. Essa questão de olhar pra mulher, valorizar a família, o casal, não deixar de lado, né? Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou empresária, eu sou esportista, eu sou tudo, mas tudo no equilíbrio. Eu acho que isso é o mais importante, o equilíbrio. Vamos dar conta de tudo? Óbvio que não. Não dá, não tem como. Então a gente tem que levar a vida no equilíbrio, hashtag menos julgamento, apontamentos. Não existe certo e errado, como eu falei. O certo é o que dá certo pra você. Sabe, E tá Lari, tudo que bem. teve uma frase que mudou o meu pensamento. Ah, Uma vez eu tava na casa de uma amiga lá em Orlando. E ela morava lá já há vários anos e tudo mais. E ela questionou, eu e o Caio, a Bela tinha meses, assim, 5, 6 meses, se a gente teria coragem de sair do Brasil. Aí eu falei que não, por causa da nossa família, não sei o quê. E ela falou assim, mas você sabe que a partir do momento que você casa e você tem filhos, a sua família muda. A sua família é você, o seu marido e os seus filhos. E eu entendi aquilo, eu absorvi e eu entendi o recado. Então aquilo mudou a minha forma de enxergar. E depois disso eu comecei a estudar um pouco mais, eu fui estudar sobre constelação familiar, e eu comecei a entender que existe uma ordem nas coisas, uma ordem sistêmica, e que dentro de uma relação, quando você tem a sua família, primeiro você tem o seu marido, Sim. depois você tem os seus filhos. Então a primeira coisa, dentro da ordem, a prioridade sempre é o seu marido. E depois que os seus filhos casarem, eles vão ter a família deles e eu vou virar parente. exato. E quem vai continuar do seu lado? O meu O marido. seu marido. Então aquilo me deu uma chave. Da mesma forma como eu olhei pra cima e eu entendi o que era minha família, eu olhei pra baixo e falei, uma hora vai chegar essa hora que eu também vou ser sua parente. Que eu vou ser só a pessoa que só vai ser visitada. Eu falei, então se eu não preservar a única pessoa que estará ao meu lado pro resto da minha vida, Olha, que gente, sentido vai fazer a minha vida? Olha o que ela está compartilhando, que incrível. Trazer isso para a consciência. E saber colocar o peso, né? Não existe o que é o melhor ou o errado. É trabalhar, levar na leveza, né?
seguir na leveza o dia a dia e valorizar, de fato, quem tá ali, quem são os pilares, né? Sim. Porque isso que você falou é verdade. Hoje são meus filhos, tudo mais, meu marido, mas depois nós viraremos parentes dos nossos filhos, E né? tem uma coisa... Muito louco isso, mas traz para consciência o que você não pode deixar de cuidar. De cuidar. É um cuidado. Não, e isso é muito sério, né? Porque acaba inconscientemente no dia a dia, quando vem a maternidade, o marido, ele se sente um pouquinho, ó, escanteio. Sim. E é muito importante trazer para a consciência, porque, opa, esse é o cara, ou enfim, o parceiro que for, que vai estar comigo até o final, né? Isso que a Fabi... Pode falar. Isso que a Fabi trouxe, dentro da psicopedagogia, existia uma parte que a gente estudou muito sobre a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem e você fica em casa com aquele seu parceiro. E aí, durante muitos anos, você se distanciou. E quando os filhos saem, a gente acha que demora. A minha mais velha vai fazer 9, né? A Bela vai fazer 8, 7, né? O seu mais velho também. Quando a gente pisca, eles estão entrando em intercâmbio, em faculdade. E a gente passa a não conhecer mais, os parceiros passam a não se conhecer. Então, eles ficam como estranhos dentro de casa e faltando algumas partes, porque ficou tão desconectado que não consegue. E essa síndrome do ninho vazio, o que acompanha? Uma menopausa. Aí você já tá com a autoestima lá embaixo, aí você já tem os hormônios, aí que não vai ter a libido mesmo. E aí é onde existem muitos casamentos que não tem mais o contato físico, porque não se conhecem e porque chega numa fase, né? Hoje não, a gente sabe que as mulheres se cuidam, mas por que não a gente cuidar? E é um cuidado que a gente acha que tem que fazer 1000 coisas e não é. Né? É um cuidado exatamente ali no dia a dia de encaixar o seu parceiro. Se ele gosta de uma comida que você faz, prepara um final de semana para fazer isso. Se é um lugar que lembra boas memórias, por que não resgatar? Você precisa entender o que faz bem um para o outro, né? Então eu falo assim que eu trabalho muito. E até brinquei com a Fabi, antes da gente começar o nosso mês de março, eu preciso ir no samba com meu marido, que é a paixão dele. Delícia. E ele sentir a mulher dele naquele espaço que para ele é importante o casal. O momento de vocês, O momento, né? Isso daí foi uma tarde de um domingo, não dormimos fora, né? Passeamos, jantamos, namoramos depois, mas a gente volta para casa. Coisas que você consegue pensar, programar e resgatar. O que é importante para o outro? Porque às vezes a gente fica querendo receber, mas a gente não faz também. A gente não consegue receber se você também não doa, Se você não né? faz, né? Mas aí você sabe que isso também volta para a questão do exemplo, que eu tinha comentado sobre a questão da gente ser o exemplo. Qual é o exemplo que você está passando para os seus filhos em relação a relacionamento, a comprometimento, a amor? Então, se você está numa posição, e eu entendo que, principalmente quando a gente tem um filho só, né? Uhum. A gente acredita que a criança não vai sobreviver se você não estiver ali 100% presente. E não é uma questão de você ser uma mãe negligente, de você ser uma mãe ausente, de você largar a criança e entender que... Tudo bem, eu tive filho, mas minha vida continua normal, como se eu não tivesse filho. Obviamente que a rotina muda, a dinâmica muda. Mas é de você entender que... É igual todo mundo fala assim, ai, tadinho, né? Teve um neném, largou o cachorro. Não pode largar o cachorro, mas larga o marido. Mas não é? A pessoa tá preocupada com o cachorro. Ai, porque vai vir uma criança em casa, não pode largar o cachorro. Mas a mulher larga o marido e o marido... O cachorro tem mais inclusão do que o marido. E aí, que exemplo que você tá dando pros seus filhos em relação ao que é relacionamento? Ao que é sobre ter valorizar, sabe? O que é priorizar. O seu filho, quando olha isso, o que ele olha? Que não precisa ter amor próprio. Que você vai acabar com essa ordem do dar e receber. Então, tem quem, voltando até a questão da constelação, é uma ordem sistêmica, o equilíbrio de dar e receber. Então, você está ensinando uma criança que ela tem que dar muito mais, se dar muito mais. E existe certo e errado, mas existe um desequilíbrio em relação a isso. Então, é uma criança que talvez vai crescer e não vai saber receber, não vai saber olhar para si. Imagina uma criança que cresce sempre olhando uma mãe irritada, mal cuidada, que adoraria poder ter tempo para ela, mas a única coisa que ela entende é que ela precisa se doar 100% para a criança, senão a criança não vai sobreviver. E uma coisa que eu falo, assim, a mãe não é que ela faz isso de forma consciente. É inconsciente, porque tem muito medo, existe muita culpa. E não adianta você achar que vai ouvir um podcast como esse e vai falar assim, quer saber, agora eu vou ser uma mãe rebelde. Que agora eu vou pra academia, não sei o quê. Você vai sofrer. Por quê? Porque é um processo que você
Você escolheu, mesmo que inconscientemente, se doar 100% para a situação que você tá. Mas eu sei que às vezes você olha outras mães com um pouco mais de liberdade, você tem vontade, mas às vezes te falta coragem. Então, tenta, hoje, viver 30 minutos daquilo que você teria coragem. Olha se que dá incrível. oportunidade. Sabe assim, hoje 30 minutos eu vou cuidar de mim. Às vezes, talvez você não se sinta confortável de sair de casa pra fazer a unha, mas entra num raio de um aplicativo, chama uma pessoa pra fazer tua unha em casa. Eu faço direto a unha em casa. Você tá lá dando peito, a mulher tá aqui, ó, fazendo a unha, você tá trabalhando, não sei o quê, e você tá ali rapidinho fazendo a unha. Então, se a gente organizar, dá. Sim. Se permita. E às vezes a gente, não consigo, consegue. É a gente pra tudo, bem. Não é? Ainda mais mulher. Aí você vai olhar tua unha feita. Talvez você vai começar a olhar com mais gentileza pra você. Aí, pô, não tenho tempo de me cuidar, não tenho tempo de treinar. Pega 30 minutos do seu dia, depois que o seu filho já dormiu, ou antes do seu filho acordar. Pega esses vídeos de Instagram de gente que treina em casa. Você não precisa ter dinheiro pra isso, porque eu sei que às vezes o dinheiro é uma questão. Sim. Olha lá essas pessoas que, com muita generosidade, compartilham conteúdo gratuito o tempo inteiro. Pô, como é que faço um treino em casa aqui, 30 minutinhos? Gente, A internet a internet tá aí pra isso. A internet tá E é aí. isso. Como é que eu vou olhar hoje e eu posso ser um pouco mais carinhosa em relação ao meu marido? O que você pode hoje de 30 minutinhos colocar na sua rotina que você pode dar atenção pro seu marido? Às vezes é só uma conversa. Às vezes é, sabe Só assim, ouvir, né? uma Sentar do lado e presença. ouvir, Ou às vezes é você conseguir, sei lá, prender teu cabelo. Ou, sabe, tá um pouco mais... Tipo, eu tô aqui pra você. Não é uma questão de que o seu marido só vai te amar se você tiver na estica. Não, mas assim, mostrar que você se preocupou com ele. Estou aqui preocupada com você. Da gente poder ter aquele momento íntimo meu e seu. Que é o cuidar, né? Exato. O cuidar do outro. Quando você traz isso, poxa, deixa eu cuidar dele. E é recíproco E isso. sente, né? O casal passa por todas as dificuldades do dia a dia, enfim, com leveza, com cumplicidade, com parceria, né? Acho isso incrível. Hilari, sabe uma coisa que é bem particular isso que eu vou compartilhar com vocês, mas é importante. Esses meses eu vinha brigando muito com o Caio. Porque o raio da minha linguagem de amor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu só brigando. De atenção, o meu é tempo de qualidade presente. E não tava rolando nenhum dos dois, porque estão os dois trabalhando que nem doido. Nossa, eu tenho isso. Eu já fiz o meu Seu linguagem minha do linguagem amor. do amor é totalmente oposta do Rafa. E eu sei que ele sofre pra dar presente, porque não é uma coisa que é natural pra ele. É contra os valores dele de economia, de não sei o quê. E ontem foi tão bonitinho que ele chegou com... Eu tava contando pra Elaine, eu tava deitada na cama já. As luzes estavam apagadas. E eu sei que ele chegou, porque eu ouvi o barulho. E eu vi que ele tava parado do meu lado. Eu comecei... Senti um cheiro. Eu falei, uai, conhece esse cheiro? Foi da Nativosa, né? Então, A pessoa com essa fragrância. Já chegou a sacolinha. chegou a sacolinha. Aí eu falei, que bonitinho. Em 15 anos ele nunca fez isso. E o que mudou? Eu me questionei. Eu falei assim, eu tô chata. Eu tô pedindo demais. E será que eu tô dando? E eu me questionei assim, cara, eu tô querendo, eu tô pedindo, eu tô exigindo e tudo mais, mas o que eu tô dando em troca pra ele? Eu só tô sendo mulher chata. Que só reclama, que só reclama, que só reclama. Mas o que eu tô dando pra ele também poder retribuir o meu pedido, sabe? Então, comecei a pensar em coisas simples que eu poderia fazer. Então, como é que eu poderia fazer um agrado? Tipo, eu sei que ele gosta de serviço. Então, eu sei que ele gosta de palavras de incentivo. Então, ele me questionou esses dias de quando que eu chamaria ele de rei, porque ele me chama de rainha. Então, eu chamei 2 vezes de rei. Isso. Amor, ganhei sacolinha! Vou chamar Chama de rei mais. o dia inteiro. Amiga, na hora, desde o bom dia até na hora amor, de dormir. Lá na Rei, hora rei. vem o rei. É o Vem funk cá, do meu rei. Vou comprar coroa, bem. Qual vai ser a... Como Já chama? compra fantasia. o manto ali, né? Já É, chega já de chega. manto de coroa ali, ó. Agora vai ser só assim, entendeu? Maravilhoso. Mas e essa troca, isso é verdade que você falou. A partir do momento que você sabe do valor pra ele, que é totalmente do... Porque tá tudo certo, cada uma tem o seu. Eu também tenho essa questão do tempo de qualidade, do presente, sabe? Eu falo, não é o valor do presente. É você imaginar que, poxa, aquela pessoa parou... em mim. Pensou em mim, foi atrás, pode ser desde a... Eu falo, aquela florzinha que você comprou no Senal ali, fala assim, poxa, na hora que veio, fala, ai, deixa eu levar pra minha esposa. Eu falo assim, é aquela questão de você se sentir lembrada, né? Só que pra gente é simples, né? Porque é a nossa linguagem. Pra eles que não têm essa linguagem, é algo que precisa de um esforço. Precisa. Assim como
eu exijo tempo de qualidade, mas eu tô dando meu tempo de Exato. qualidade? Como é que tá o Como que caminho tá? inverso? Né? Então, assim, foi muito o que você falou. Tô exigindo, mas será que eu tô dando também, né? Muito louco isso. Mas eu tô pedindo pra me amar, mas será que eu tô amando ele da forma como ele gostaria? Não É tô. o famoso, será que eu tô fazendo a minha parte, né? Porque tem muito isso, essa questão de você fazer. E quando a gente traz pro julgamento, quando a gente fala dessa anulação do feminino pós-maternidade, vocês podem perceber em casa, a gente sempre tá preocupado com o que uma outra mulher vai pensar da gente. Sim. E geralmente essas outras mulheres são as mulheres mais próximas. Olha que loucura. Você está preocupada com o que a sua mãe vai pensar de você, com o que a sua amiga vai pensar de você, com o que a sua vizinha vai pensar de você, a sua sogra, as suas cunhadas. Nunca nunca não, porque nunca é forte, né? Mas 99% das vezes não é algo interno seu. É algo que você fica pensando, nossa, mas preocupada. você está preocupada, você está colocando no externo aquilo que você começa a se anular. Nossa, mas é minha mãe, o que ela vai pensar de mim se eu pedir para ela vir ficar em casa para eu ir comer uma pizza com meu marido? Será que ela vai falar, ai, teve filho, se vira? É uma fantasia que a gente vai colocando e eu gosto sempre de compartilhar, né? Desde a época que eu lancei o blog em 2014, a gente precisa parar de fantasiar coisas e racionalizar mais as coisas. Exato. Simplificar. Pode, não pode, tudo bem. Não precisa você ficar com raiva, porque nenhuma avó é obrigada a ficar com neto, hein? Isso é verdade. Eu sempre falo, a minha mãe vai, mas algumas vezes ela não pode. E tá tudo bem. Tudo bem. Eu não posso ficar com mágoa, nunca mais eu vou pedir. Também quando eu preciso. Sabe aquela coisa dramática? Tudo bem, minha mãe não pode hoje, o que eu posso fazer? Você tem comadres, né? Qual que é a sua cultura familiar? Tem madrinhas, o seu filho? Pede. Olha, vai ser importante, hoje é um dia importante, eu quero estar lá, vai ser bom para o casal. Sabe, de saber simplificar os processos que a gente vive, porque, de novo, em equilíbrio nunca vai estar tudo. Né? Quando a gente Exato. explode no profissional, alguma coisinha tá ali, né? Que de preferência não seja o seu momento de autocuidado, né? Sempre priorize você e o trabalho, ou você e a família, mas priorizar não significa exclusividade. A gente confunde essas coisas. Eu vou priorizar os meus filhos. Tudo bem, eu fiz isso por alguns anos. A Fabi Não é também um fez, outro, você né? também Sim. fez. Mas existiam as outras coisas. Não é o ou, é o e. Isso mudou totalmente a minha perspectiva. Não é trabalhar ou ser mãe. É trabalhar e ser mãe. Em alguns meses, alguns momentos de qualquer carreira, você tem mais picos ali no teu projeto profissional. E óbvio que a tua maternidade vai ficar ali meio que, sabe, Sim. balanceando. Mas é importante você colocar e parar de romantizar no sentido de mimimi. Por que eu tenho que ter medo do que o outro vai pensar de mim? E geralmente são as mulheres mais próximas, se eu tenho essa vontade. Então, externaliza o que é bom pra você. Né? Eu tô olhando a Lari maquiada e o meu marido, ele super observa isso. A maquiagem, o perfume, o externo. Né? Acho que a maioria dos homens. Mas a maquiagem marca muito ele. E aí ele já sabe, né? O que a Fabi falou. Se eu faço um gatinho, ponho uma sombra, faço uma make, ele Que já você quer, olha né? e fala, é hoje tem guerra. É hoje. É hoje, entendeu? É hoje. Por quê? Porque ele entendeu aquilo, ele sabe que aquilo faz parte da nossa história. Então é externalizar os processos, resgatar isso. E, de novo, não tenha medo desse julgamento, ele vai acontecer. Às vezes minha mãe fala, de novo, vai viajar. Fala, não tem como, ela é humana. E eu falo, de novo, você pode sim ou não, só quero que me responda isso. E tá tudo bem se ela falar não. E se ela falar sim, ótimo, é muito melhor. Eu vou primeiro no que é melhor para as crianças. Se ela não pode, eu vou para a segunda opção. Sim. Né? Isso, essa praticidade no dia a dia. E sempre tem a pergunta, mas você não sofre? Eu não vou falar que na primeira viagem eu não fui chorando o voo inteiro. Óbvio que eu fui. Né? Ainda mais porque eu tava no desmame, então tava tudo meio louco, né? Literalmente eu estava desmamando. Eu chorei a ida inteira, mas eu fui falando pra mim, nossa, vai ser ótimo. Eu vou comer a comida quentinha. Eu não vou levantar da cadeira. Não vai cair nenhum guardanapo no chão. Aquelas Vou coisas poder tomar café da manhã em eu paz. vou poder tomar café da manhã, eu vou dormir. Eu vou... Enfim, eu fui falando pra mim mesma. Cheguei Trazendo pra pra mente, consciência, pra o que ia ser consciência, bom. né? E fazendo uma listinha. A saudade vai existir, mas a gente precisa literalmente racionalizar algumas coisas pra viver. A mesma coisa com o sexo. Tô cansada, como você consegue? Amor, vai tomar banho pensando, ai, depois é ótimo, ai, que delícia que vai ser. Porque a gente é diferente, né? Pra mulher, essa questão começa muito antes do deitar na cama. Pro homem, deitou, as Opa. coisas acontecem. Pra gente vem antes, mas para de trazer o antes pra cama.
Porque às vezes você tá irritada com uma toalha que deixou na cama, você tá irritada com um sapato que ficou ali, com uma coisa que ele fez que te irrita e você vai levando. Não, vai pro banho, mentaliza, racionaliza. É ótimo, é bom, é gostoso, é isso, é aquilo. E vai, faz as coisas. E no fim vai ser maravilhoso. Óbvio, depois é ótimo, mas tanto que a gente faz. Meninas, falando agora aqui do checklist da boa mãe, né? As mulheres, não vou generalizar, né? Mas a maioria cria essa coisa da mãe perfeita, né? Da boa mãe, que consta com um parto normal, com a amamentação no peito, não deixar o bebê chorar ou gritar. A disciplina positiva, né? Se você falhar, será julgada e culpada. Na era do cancelamento, que hoje tá, nossa, tudo é cancelamento, né? As mães precisam de apoio. Por isso que eu tô trazendo cada vez mais no podcast essa questão, uma rede de apoio, né? Então, bora apoiar as mamães que nos seguem. Queria muito que vocês compartilhassem comigo sobre os julgamentos da maternidade. O que vocês mais sofreram? Porque vocês compartilham na rede social, né? Sim. Desde o trabalho, filhos e tudo mais. Teve algum momento marcante de vocês? Vocês falaram que eu acho que da viagem é algo que julgam demais. Onde já se viu você largar seu filho? Teve algum episódio assim que... Ai, Lara, eu vou falar assim. Falar que eu sofro é mentira. Tá. Porque eu tava falando disso com a Bela esses dias. Eu falei assim, você tem que entender... Ela tava chateada porque alguém falou alguma coisa pra ela. Eu falei assim, as pessoas podem falar o que quiser pra você. O que quiser. Mas quem escolhe se isso te machuca é você. A pessoa pode falar, você é feia, você não sei o quê, você é chatinha. Você acha que você é? Não, não acho. Eu falei, então, tá filha, tudo certo. não tem nada a ver. Então, eu sempre fui muito... Eu sou colérica, né? Muito. Então, eu tenho, graças a Deus, uma facilidade em não sofrer por essas coisas. Isso é ótimo. E eu sou bem dura. E eu acho que eu imponho essa minha dureza nas mídias sociais ao ponto de, assim, aqui não é a casa da mãe Joana, aqui você não tem direito de falar o que você quer. Se você tem sua opinião e você não gostou, o problema é seu. Você guarda pra você e faz diferente. Então, alguém vem me falar groselha, eu exponho. Você educa, né? Mari, eu não saio, sabe? Seu público tipo ali, assim, né? eu vejo um monte de coisa que eu não gosto, que eu não me identifico e tá tudo bem. E não é por isso que você Eu vai não querer entro levantar a no bandeira ali. Eu não entro no Instagram dos outros falando assim, você tá errada, bem. Olha, não gostei disso aqui, não. Ué, cada um tem direito de escolher como quer viver a vida. Então, quando alguém vem falar groselha, primeiro eu mostro, eu educo. Eu falo, aqui você não vai falar do jeito que você quer. E ainda mostro às pessoas que aqui não é lugar disso. Você quer concordar, quer me aplaudir, aqui é teu lugar. Agora, não gostou? Como uma pessoa educada, você guarda essa opinião. Sim. E vai fazer o que você quiser. E isso eu trago também para dentro da minha família. Então, assim, tanto é que meus pais, assim, eles sabem que eles não têm lugar para dar pitaco. Porque eu falo assim, mãe e papai, eu agradeço, mas vocês já tiveram a oportunidade de criar os filhos de vocês. Agora é a minha oportunidade de criar. Então, do meu jeito, do né? meu jeito. Então, se realmente tiver algo que realmente você acredita que eu não estou vendo, algo que você realmente acredita que eu estou fazendo muito errado, que, meu Deus, eu vou matar meus filhos por conta disso, eu tô super aberta a gente conversar. Mas se for algo que você quer dar o seu pitaco, porque você faria diferente, eu agradeço. Tá certo. Então, eles já entenderam, eles ficam na deles. E aí, eu fico muito feliz de entender que as pessoas dentro das minhas mídias sociais também entendem isso. Então, acho que a gente atrai aquelas pessoas que a gente quer ter na nossa vida. Quem não entende isso, não fica. E eu não fico triste, porque eu quero realmente pessoas que, cara, vibe boa, sabe? A gente tá ali pra trocar experiência. Eu não sou dona da razão. Quando eu falo que eu vou compartilhar alguma coisa, eu compartilho algo que serve pra mim. E eu deixo isso sempre muito claro. Então, esses dias me perguntaram como é que eu faço pra minha, desde os 4 meses de idade, dormir às 12 horas seguidas. E eu compartilhei. Uai, acordou, eu não tiro do berço, eu dou tapinha na bundinha. Eu vou empurrando a mamada até um ponto que ela, cada vez mais, ela consegue espaçar. Que ela aprenda, né? E o povo da livre demanda pira, óbvio. Sim. Só que, amor, eu não tô falando que a livre demanda é certo ou errada. É o que dá Eu tô certo pra falando que você. dá certo pra mim. Tá. Pois é. Aí veio uma doula. Doula. Nunca ouvi D-O-U-L-A. tanta bosta na minha vida. Aí eu peguei o print da fofa, coloquei aí, lá vem as perfeitonas, encheu o saco. E postei. E a galera ficou inconformada, porque foi no perfil dela, e é sempre assim, né? Tipo, porque eu valorizo o humanizado, porque eu trabalho com respeito às mães. Eu fiquei, cadê o respeito?
isso que ela fez é uma falta de respeito. Cadê o respeito? E aí, a quantidade de mães que me escreveram aliviadas, de que às vezes não se sentem confortáveis num processo, e de novo, não é questão de ser certo ou errado, é só questão do que funciona e que não funciona. Então, dentro da minha rotina, tem coisas que não funcionam. E a questão não é pra ser polêmico, a questão não quer dizer que eu tô apontando o dedo na tua cara. Você tá tentando trazer um apoio pra quem se identifica, É isso. não é? É aquilo daquela mãe que tá passando pelo mesmo processo, falar, uau, eu tenho a mesma Eu me identifico. linha de pensamento, igual a Fabi, e tá tudo bem. Então, o que eu vejo? Que as pessoas, elas precisam baixar a guarda. Eu não tô julgando a sua maternidade a partir do momento que eu falo o como é a minha. Eu não tô querendo dizer que o meu A jeito sua é o certo. Eu tô falando, O compartilhando que experiências. funciona. Igual estamos aqui, no meio de mães. Eu tenho certeza que você faz coisas diferentes do que eu faço. A Elaine faz coisas diferentes. E tá tudo bem, a gente troca figurinha, a gente absorve o que cresce. Sabe assim, eu vou absorver o que serve pra mim, eu vou absorver o que serve pra mim, o que não serve pra mim, ótimo, vocês seguem a vida de vocês. E tá ótimo, é tão maduro isso, gente. Sem dúvida. Não é? Um dos pilares, assim, quando eu vim pra internet em 2014, eu vim bem racional do que como é que eu poderia ajudar, né? A minha intenção foi como que eu posso ajudar sem trazer o certo e o errado, porque eu já tinha percebido que essa questão do ou certo ou errado é o que dá maior pepino em tudo na vida. Se a gente for parar para pensar, é o que dá mais pepino. Sério, eu durmo em camas separadas. Vocês duas sabem Sim. do meu marido desde que eu acho casei. isso sensacional. Aí tem gente que acha que a nossa relação vai esfriar. Eu falo, é até bom que a gente durma separado, porque se for mais quente que isso, enlouquece, né? E as pessoas, não é que vai ser certo, né? Quando eu comecei, eu sempre trouxe essa pergunta, o que te faz bem? O que funciona pra você? Eu não sei se eu sou colérica, mas eu acho que eu devo ser um pouco, né? Só de avaliar algumas coisas. Mas eu sempre me perguntei assim, desde que eu fui mãe, eu preciso de sono. Elaine, eu despiroco se eu não dormir. Então, a partir do momento que a Valentina nasceu, eu entendi que eu não podia ficar sem sono. Essa história de que, é mãe, tem que aprender a não dormir. Gente, a gente precisa entender o que faz bem pra gente. Óbvio que eu não vou ter mais as noites, nunca mais, né? Porque, segundo a minha mãe, até hoje ela fica um pouco acordada, dependendo do que eu esteja fazendo na rua. Mas entende que eu precisei ir atrás de ferramentas que me ensinasse sobre sono infantil. E eu fui fazer todos os cursos, eu li todos os livros, não vou dar nomes, eu conheci a autora de eu fui para Belo Horizonte atrás dela, eu entrevistei. Que é desesperador, né? Quando você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque para mim era uma questão importante. Só que eu sei, e aí eu te pergunto, o que te faz bem? O que para você precisa falar assim, tá bom, na minha maternidade eu preciso de sono, eu preciso dormir, ou eu não tenho paciência. Gente, é a coisa mais linda é a gente falar o que dói na gente. Porque a gente se liberta. Eu não tenho paciência para alimentar a criança. Você já está sinalizando ali que para você é um momento delicado. Tá bom, Elaine, mas de novo, a Fabi trouxe um ponto importante. O dinheiro, às vezes, é uma coisa que é um empecilho. Você não tem dinheiro para ter uma pessoa ali na tua casa te ajudando nessa hora? Prepara o terreno. Já vai sabendo, nossa, lá vem aquela hora terrível. O que você pode simplificar? Será que não tem muito conteúdo gratuito te ajudando sobre alimentação? Então, acho que como que a gente pode ajudar vocês aí em casa? Eu gosto muito de voltar pro eu. O que para você, ser humano? Porque você é um ser humano. A gente é um ser humano. A gente existia um CPF, Elaine, antes da maternidade, né? E a gente poderia ficar horas, porque eu falo que existia a Elaine Martins antes da Elaine Violine. Então, eu tenho coisas da Elaine Martins que eu gosto de fazer. Entendeu? Que o Edu não gosta de fazer. Várias coisas. Ele não gosta de torrar no sol, eu gosto. Então, se a gente vai para uma praia, ele arranja o que ele vai fazer e eu vou ficar numa espreguiçadeira torrando no sol. Essa é a Elaine, que é um ser humano. Do mesmo jeito que existe a Elaine, esposa do Edu, antes de se tornar mãe. E eu resgatei muito isso e eu quis vir para a internet falar, quem é você? Resgata o seu eu antes da maternidade, que o quebra-cabeça começa a se encaixar. Você vai falar, por isso que eu sofro demais na maternidade. Eu tô fazendo coisas que para mim não fazem bem. E você consegue simplificar essas coisas.
Então, por isso que os meus filhos até hoje têm rotina de general para dormir. Porque mesmo depois de grande, a hora que eles acordam, eu fico... Assim, se eles acordarem à noite, tirando doença, operação, né? O mais novinho fez cirurgia, que a gente sabe. Mas se começar a acordar, então, a minha casa, ela é feita para as crianças dormirem 8, 8h30. Tudo. Começa alguém a trabalhar em casa, ó, é assim que funciona. Óbvio, quando tá de férias, não, porque são coisas. Então, eu não ligo dos julgamentos que vêm de falar que eu fiz rotina do sono. E, de novo, eu não vou deixar entrar, porque eu falo, amor, se soubesse o tanto que me faz bem isso... De novo, como psicopedagoga, nenhuma das rotinas, nenhum dos estilos vai livrar os nossos filhos de enfrentarem problemas no futuro. Com certeza. Nossa. Se você dá tapinha na bunda, se você põe no peito, se dorme no peito, se dorme na mamadeira, se nasceu de parto normal, de cesariana... Não vai chamar menos por conta... Não existe Ele isso. vai enfrentar desafios, ele vai enfrentar as terapias tradicionais, as contemporâneas, todos os tipos, todo ser humano vai enfrentar. Então, não se culpe achando que porque você deixou o seu filho dormir 12 horas e ensinou ele a não comer na madrugada, ou porque você deu papinha porque você não tem paciência de fazer ele pegar a comida, porque você já engasgou quando você era criança e você tem esse trauma. Entenda o que funciona para você. Porque no futuro, eles vão enfrentar as terapias, eles vão ter momentos que eles não vão gostar da gente, que eles vão falar assim, não gosto de você. Eu já falei pra minha mãe. Eu queria outra mãe. Já falou? Quem nunca quis ter outra mãe? Você é chata! Então, gente, isso não tem como, não existe uma fórmula, nunca vai existir. Então, que a gente possa entender e lidar bem, que a gente não deixe entrar. Não deixe os julgamentos entrar. Só que quando você tá vulnerável, quando você tá fazendo coisas que não te fazem bem, tudo entra. Sim. Porque você não tá se cuidando. Não é a sua essência. Não é a sua essência. Tá permitindo, né? Você tá permitindo. E eu acho que é uma pergunta muito boa pra se fazer, assim, quem é que quer isso? Porque às vezes a gente faz e não tem consciência daquilo, mas a gente sente o peso. Então, tudo que a gente sofre, eu gosto de falar uma palavra que chama contração. Tudo que a gente tá em contração foge da nossa essência. Então, tudo pra gente se torna um problema, se torna um fardo. Parece aquele piano que a gente tá carregando nas costas, sabe? Então, Fabi, quando que são esses momentos que tem alguma coisa que tá errado? Você vai saber, porque você vai se sentir rígido, aquela coisa que não flui, você não faz com prazer, você sofre, você às vezes tenta se vender o tempo inteiro do porquê que você tá fazendo aquilo. Então, a melhor coisa que tem é se perguntar assim, por quem que eu estou fazendo isso? Quem que tá na minha cabeça agora do porquê que eu estou fazendo exatamente isso? Trazer pra consciência, né? E eu acho que se a resposta não for você, tá errado. A máscara. Primeiro coloque a máscara em você para depois você ajudar qualquer outra pessoa. E os nossos filhos são outros CPFs. São outras pessoas. É dolorido. Às vezes eu falo isso, a pessoa fala, nossa, você é muito fria. Quem me conhece sabe que eu sou o contrário. Eu sou extremamente melosa. Mas essa consciência de que se eu não cuidar primeiro de mim, eu não consigo cuidar deles. É humanamente impossível. Né? A mãe precisa se amar como ser humano. Com aí certeza. a gente vem para esse amor que é construído, que é aquele que a gente fala, né? Primeira vez que eu passei por uma cirurgia com filho, e aí eu falei assim, quando eu entreguei ali para entubar, eu falei, nossa, podia ser eu, né? Eu falei, doutora, arranca as minhas amígdalas, será que tem como? Porque é esse amor. Mas no dia a dia a gente precisa dar razão. Se a gente deixar esse amor falar, a gente não vai querer que passe o bullying na escola, a gente não vai querer que vá pra vida, porque a gente vai querer privá-los de tudo. E a gente acaba fazendo o que não faz bem pra eles. Sem dúvidas. Não, gente, calma que eu senti um cheirinho aqui. Eu tô vendo gostoso. alguma A gente coisa tá com uma ali, ó. visita aqui. E, olha, vem cá, amiga. Entra Ou uma aqui. visita Uma visita international. linda. Uma visita aqui maravilhosa. Térrima. Oi, amor. Vou fazer amor pra você. Que maravilhosa! Nossa, recebemos Tudo bom? chocolate aqui, gente. Chegou Tudo aqui, bom? amiga, pra gente. Que isso, dona Thaís? Olha, da Sweet Vanilla. Gente! Nossa! Nossa, o cafezinho. Aceitou que eu tava com cafezinho com brigadeiro. Nossa, um cafezinho agora, hein? Nossa. Você que está fazendo agora? Sweet Vanilla. Não, mas faz seu Candy publi, né, Shop. bem? Obrigada, amiga. Eu faço aqui, ó. Qual câmera que a gente mostra? Ó, a Fabi vai já embora pegou não, Sweet né? Vanilla. Já volto. Ó, Você não vai embora não, né? Gente. Não, vai ficar aqui. Nos bastidores com a gente.
Cafezinho quentinho pra gente. Eu vou comer Com um sem cafezinho e outro com chocolate. cafezinho. Porque um é pro Nossa. corpo e outro é pra alma. Vai, se permita. Ai, gente, olha Esse elas. momento Ó, tá vendo? delícia. Amigas fazem o que amigas fazem. Vai, Não é? vamos, vocês vão sair do foco juntas. É um pro Lógico. corpo e outro é pra Bora. alma. Vai. Nossa. Não, olha o cheiro Ó, disso. você que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, faça isso agora na sua Olha, casa. Que momento, Que ó. momento. Bom, mano. Delicioso, adoro esse chocolate. Nossa. Tá gravando? Só os cachorros, né? Tá, amiga? Tá gravando, Gente, porque... tem uma coisa que eu não tenho, é educação quando se trata de comida. Não tem... Tipo não, assim, mas- ai, Olha o ponto. vamos esperar. Que esperar, gente? Comida é feita pra comer, a boca foi feita pra comer, sabe? Quando você vai tão chique assim pra ver a gente? Ah. Vocês, né, meu amor? Tá de esmera, coisa linda. Propaganda já da Esmera. Ai, tudo bom? Tá Que bom. lindo. Ai, que lindo que Atrapalhei ficou no podcast. dourado. Você viu? Amiga, eu tenho que marcar pro Caio voltar lá, hein? Tem, vou marcar. O que você faz? Tudo. Harmonização. Tudo. Ela cuida do queixinho do meu marido. Tudo. Foi? Ela transforma, Pode sabe? deixar aqui, amiga? O que você quer, amiga? Vai. Amiga, hoje eu não tô no Ah, cafezinho. não. Então tá bom. Só pra elas. Hoje é só papo doce. Hoje eu tô no cafezinho, no brigadeiro, eu tô em Deixa aqui, tudo. Então, não tem problema? Vai Pode deixar, amiga. Pode Aí, deixar amiga. aqui. Nossa Tudo senhora. certo, ó. O Tudo que a nosso. gente tava falando? Já nem lembro o que Trazer a gente tava pra falando. consciência. Trazer pra consciência, é. Trazer pra consciência, a gente tava falando de... Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui? Que eu gosto muito e dá muito certo em casa? Acordos, né? Eu e o Caio, a gente sempre fez muitos acordos, porque a gente começou a namorar muito cedo. Tinha 17, ele tinha 20. Então, eram duas crianças namorando. Então, a gente foi vendo que quanto mais a gente tivesse acordos, mais as coisas davam certo. E a gente começou a trazer esses acordos pras crianças. Nossa, Então, isso são é coisas muito que legal. funcionam muito bem. Então, por exemplo, assim, acordos muito simples. Olha, hoje o dia a gente faz uma programação. Então, sábado, vamos fazer uma programação. O que vocês querem fazer hoje? E aí a gente se junta, o que é melhor pra família, pensando que Chega eu tenho num consenso uma ali, menina né? de 7 anos, um de 5, uma bebê de 6, que tem que ser bom pra todo mundo, então todo mundo ajuda lá, faz a programação e tudo mais. Das 7 horas da noite de um sábado, às vezes eles não querem dormir. Mas eu chego e falo assim, ó, a gente já fez tudo pra vocês. Agora a mamãe quer ficar com o papai. Então, assim, vamos, a gente já deu muito pra vocês. Vocês conseguem dar um pouquinho pra gente? Vocês conseguem ser generosos com a gente da Como mesma diálogo forma é como a gente importante, foi generoso diálogo com claro, você? né? Porque aí eu vejo que não tem birra daquela coisa, porque eu quero. Eu trago pra consciência deles de olhar a linha do tempo de como foi o dia e eles olharem e colocarem assim, é verdade, mamãe e papai foram incríveis com a gente, agora é hora da gente retribuir um pouco. Isso vai com comida também, ao ponto assim, tipo, passou o dia inteiro em festa, comendo, aí chega à noite, quer qualquer outra coisa, mas vamos olhar. Vocês já não acham que a gente já fez, a gente já foi muito legal durante o dia? Será que agora não é hora da gente, sabe, voltar, comer bem de novo? É verdade. Então, essas coisas ajudam demais a manter o fluxo e a saúde dentro de casa. Sem dúvida. Então, às vezes, é aquela coisa assim, eu não tenho ajuda hoje pra ficar em casa. Como é que eu faço? Será que na hora de sentar e colocar um acordo com seus filhos, de falar assim, olha, a gente já fez tudo. E agora é hora de vocês darem um pouco? E também isso começa a colocar a criança num lugar de que não é tudo só pra No você. lugar de criança. Você também tem que dar um pouco. Você também tem que contribuir um pouco. E às vezes a gente fica, às vezes, colocando a criança numa questão de contribuição de tarefas domésticas. Não que isso esteja errado. Criança tem que ajudar, obviamente, dentro das suas condições, das suas capacidades, cada um dentro da sua idade. Mas a gente também começar a entender que, às vezes, a questão da contribuição da criança não é só uma questão de colocar a criança pra... Lavar Por exemplo, minha mãe me louça. colocava pra lavar louça, eu ficava louca. Não era o que você não tava curtindo aquele momento. Né? Pô, tudo que eu queria era acordar sábado um pouquinho mais tarde, 7 da manhã. Minha mãe tava me tirando da cama com 7 anos de idade, 9 anos. Minha mãe sabe disso, pra lavar louça. Eu falava assim, quando eu crescer eu vou ser rica. Pra eu não ter que lavar louça. Em tese, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu cresci com tanta raiva disso. Nossa, amiga, olha, cria traumas, né? Cria. Tipo assim, Não coloque a Fabi pra lavar louça. não coloca a não Fabi pra... coloca. Eu lavo banheiro, eu passo roupa, eu faço o que você Amiga, quiser. quando a gente for viajar juntas, eu não coloco você pra Não, lavar amiga, eu louça. faço lavo. qualquer coisa, mas A gente lavar leva a máquina de louça... lavar, A gente então. divide as tarefas, entendeu? Não, óbvio, Mas se tiver que o- lavar, eu vou é- lavar, mas assim... Essa contribuição emocional É uma para contribuição saúde, emocional, para saúde entendeu? familiar, eu voltando lá na barriga, né? Eu fiz o pré-natal e em 2012, né? O meu médico sempre falava,
Ele trouxe essa questão de você conversar com o bebê. Então, ele acredita, aliás, Domingos Mantelli, Érica, um beijo pra vocês, porque eu aprendi Maravilhosa. sobre essa comunicação com vocês, com eles. E ele falava assim pra mim, Elaine, comunica, fala tudo o que você tá sentindo na barriga. E, de novo, a minha dinâmica familiar com o Edu é uma dinâmica que causa muitos julgamentos, desde antes da maternidade. E muita gente falava assim, ai, que dó, ele não vai numa consulta com você. Ai, que dó, ele não tá em casa à noite. E se Estão você sofrendo passar por mal? você, né? E se você passar mal? E eu levei isso na primeira consulta e ele falou, conta tudo, qual é a rotina da sua família pro bebê que tá na sua barriga. A gente não sabia o sexo, então tinha que ser ainda o bebê. E aí eu lembro que eu conversava, eu falava assim, bebê, só tá eu e você nessa casa. Se a gente precisar ir pro hospital, a mamãe vai ter que pegar o carro e ir sozinha. Incrivelmente, eu nunca, graças a Deus e a minha consciência e a direção do meu médico, eu nunca fui para um hospital em 3 gestações antes de parir os bebês. Nunca. Todas as noites eu dormia, tive sonos tranquilos nas 3 gestações, porque existe um diálogo, existe uma comunicação. Existe uma consciência. Existe uma consciência naquele feto que está escutando a sua voz de tranquilidade. E aí a gente tira da barriga, né? E talvez para alguns é novidade de que conversar, eles vão entender até 12, 17 semanas, entende o timbre. Depois já começa a ter a outra consciência. Mas traz pra vida. Ah, mas é bebê, não entende. Não entende o caramba. Gruda lá Gente, no eles berço. escutam tudo, desde a música que você escuta na gestação. Na hora de dar um banho do Gente, parto. vai ver parto, os chutes sim. da Mia. Taekwondo. Olha lá, tá É, vendo? eu juro por Deus. E o Domingos falou que a criança aprende na barriga. Sim. É Gente, sensacional. Traz, eu falo, tá com dificuldade no sono? Gruda lá o ouvidinho no berço, fala, ó, mamãe teve um dia difícil, colabora. Eu sempre tive esse hábito de ir lá no ouvido quando eles estão dormindo e falar, pedir, deixa a mamãe dormir, colabora, faz algumas coisas. Meses difíceis de trabalho, não sei se você em casa tá numa temporada de projetos profissionais, eu venho avisando A criança desde sente dezembro. tudo. Desde dezembro. Comunicação, bons acordos. Leva isso, porque você não faz acordos com tudo no seu trabalho, era para fazer em casa com o marido, se não faz, faz. Agora, faz com as crianças. Gente, vocês estão tendo uma aula aqui que estou aprendendo tanto com vocês, porque essa comunicação clara, é uma comunicação clara isso, com os filhos, o acordo com o marido, com os filhos, isso você consegue no dia a dia levar mais leve, né? Não é fácil, mas você evita algumas... Até com amigos, Lari. Tem muita mãe que sofre. Ai, meus amigos me abandonaram depois que eu tive filho. Mas você entende que para um casal que não tem filho, ele não tem noção do que é ter um Uma filho? rotina. Então, faça um acordo. Fala, gente, quer fazer visitas? Chegue até às 5 da tarde, porque Não tem depois eu noção, entro não tem numa noção. rotina. Faça bons acordos, porque senão você enfrenta julgamentos na maternidade dos seus amigos que começam a te achar uma pentelha. Mas você não foi clara com eles. Eles têm o cachorro, o gato, o papagaio, eles não têm um bebezinho. Então, é importante esses acordos com tudo na sociedade. Tudo. E falando já em julgamentos, vocês acham que as mães são mais julgadas do que os pais? Com certeza. Calma, é claro. Hã? Olha só, a gente Até a eu Mia vou já dar um sabe exemplo. disso. A gente foi viajar pra Punta Cana na viagem da Juness. Eu não levei ajuda. Levei a Mia porque tava amamentando e não levei os dois porque estavam tendo aula e tudo mais. E o Caio, a Mia dorme no colo do Caio de uma forma que ela não dorme no meu colo. Então não sei se é porque tem mais bíceps, mais não sei o quê. Ela encosta, Encaixa ali e vai. Lari, quando eu fazia a Mia dormir, ninguém chegava em mim e falava assim, nossa, que linda a mamãe fazendo a criança dormir. Ninguém ia bater palma pra mim. Agora, botava o Caio pra colocar... Ai, nossa, que Ele é paizão. incrível. Que incrível, ele coloca a criança... Pra explicar o útero da mulher, eu vou associar à natureza. Eu olhava aquilo, Que eu pensei, coisa vocês estão de mais sacanagem linda. com a minha cara. Ela falou isso nas redes sociais. Eu falei, mãe pode fazer dormir. É obrigação. Agora, pai não. Pai é tipo, nossa, que exemplo. Não, se mostrar então, ele de madrugada trocando a fralda, nosso Imagina, mundo se eu cai. contar pra todo mundo que meu Meu marido que Deus. acorda de madrugada e não eu, porque eu gosto de dormir, vai falar, meu Deus, que... Vamos falar Aí que você é eu sou menos mãe. Exato. A mãe desleixada e o pai, ó... Esse é pai, esse é foda. Pai.
Gente, é Infelizmente. muito louco isso, Infelizmente. Mas Acho você sabe que isso é uma culpa nossa. Eu acredito Porque total. a gente coloca o pai como ajudante de mãe. Então é aquela coisa assim, ai, eu preciso de ajuda. Amor, você não tem que pedir ajuda pro teu marido é pai. Eu nunca tratei o Caio como meu ajudante. Então, tem horas que ele fala assim umas coisas assim, às vezes dá uma recaída, mas eu ajudo, entendeu? Tipo assim, ai, você tem que falar alguma coisa assim, sei lá, um exemplo. Ah, ele manda eu fazer alguma coisa, eu falei, mas você não é pai? Fala você, Exato. resolve você. As obrigações Oxi. são iguais. Aí ele, é verdade, aí ele vai lá e fala E assim, resolve. mas se a gente não se coloca nessa postura e lembrar, você também é pai, e você também pode fazer isso, Se não pro filho, a mãe é chata e o pai é legal. é claro. E pra sociedade é uma coisa assim. Eu. Será que o povo vai me achar meio doida nesse coisa? Gente, vão achar, mas tá tudo bem. A gente tem Ó, 3 o filhos julgamento, saudáveis. gente, não me julguem. Tá dando tudo Amiga, certo. na sua vida dá certo? Muito. Então o intuito é isso. E tá tudo certo. Ó, experimente, eu A tenho gente certeza. é doida, mas a gente é legal. Hashtag. Não, eu Amei. acredito que muitas mulheres que às vezes a gente vê cada vez mais a postergação e até a negação da maternidade por muitos medos de achar, a gente tem algumas pessoas em comum que não vou ter agora, porque a minha vida vai se transformar tanto a ponto de eu ter que parar tudo. E é gostoso, importante a gente compartilhar que, óbvio, em alguns momentos você dá ali umas apertadas numas áreas, etc e tal, mas as coisas vão se encaixando, né? Senão a gente não teria mais do que um filho. A Lari tem 2 Vou também. te falar uma coisa que me perguntaram uma vez. O que você acha que mais mudou na vida de vocês depois que vocês tiveram um filho? Eu falei, a única coisa que a gente pode falar coisas assim. Claro. A gente começou a fazer sexo de porta fechada. Trancada. trancada. Foi exato. a única Sim, coisa que trancada. mudou. O resto, amor, continuam fazendo as mesmas coisas. Porta trancada. E tá, assim, no Foi meu só. caso, eu preciso cronometrar um pouco mais, né? O dia e tal. Então tem que entrar numa lista, tá? Tipo, ó, é esse o dia, as crianças A estão sua mais rotina é assim. diferente. tem que dar teve que certo. fazer um pouco isso. Compartilha. Mas eu tava falando da sociedade numa questão de trabalho também, né? A Fabi trouxe a questão aí de colocar pra dormir. Por questões de rotina, o meu marido nunca colocou pra dormir nos dias normais, porque ele sai de casa no horário da noite, né? E ele dorme em horário contrário da gente. E pra mim tava tudo bem aquilo, né? Tanto que quando eu fui voltar pro mercado de trabalho, eu contratei babá pra poder fazer isso. Sim. Né? Uma clareza, de novo, o que funciona pra família? Não tem como ele exercer essa função. Mas na pandemia, ele virou exatamente o meu papel. E tá tudo bem, porque eu fui pro papel de trabalhar e de trazer dinheiro pra casa. Sem precisar, porque não teve essa coisa. As pessoas me perguntam muito, como você fez pro Edu te ajudar? Eu falei, eu não fiz nada pra ele me ajudar. Simplesmente os papéis se inverteram e o que eu fazia, ele passou a fazer. E o que ele fazia, eu passei a fazer. Então é óbvio, se eu tô trabalhando, tenho reunião, quem tem que levar pra cortar cabelo é ele, não sou eu. Quem tem que ir no hortifruti comprar as comidinhas é ele, não sou eu. Se eu tenho reunião. Por que as pessoas titulam, né? É a mãe que tem que fazer, a mãe que tem que levar. Dá esse rótulo. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu vou até falar em breve nas redes sociais. Toda vez que eu tô viajando a trabalho, principalmente em meses rodando de eventos, e as crianças como ficam? Eu duvido que um homem manda para outro homem autoexecutivo. E aí, como as crianças ficaram nesse seu mês forte de turnê de Quem vai perguntar como os filhos ficaram para um cantor, gente? Não pergunta. Mas se a mulher do cantor for acompanhar o cantor, como ficou o bebê? Uai, por que ele pode ficar sem o pai? E não pode ficar sem a mãe. Então, com certeza, a mulher sofre mais julgamento. Mas a gente também tem que colocar a mão na consciência, assim, mulheres no geral, né? Do quanto a gente tem o hábito de excluir as pessoas da rotina da criança. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai fazer melhor. Controladora. Então, a gente... E é engraçado que eu tava lendo um livro esses dias, muito bom essa frase, porque o controle, ele vem do medo. Então, o excesso de controle, a necessidade do controle vem do medo. Algum medo. E a maioria da questão da maternidade é assim, é o medo das pessoas não fazerem bem feito igual a gente. Ou o filho amar Ou mais. o filho amar mais a outra pessoa. Então, as pessoas se perguntam assim, você não tem medo do seu filho amar mais a babá? Eu falei, gente, mas eu quero que meu filho transborde amor. Eu não quero que ele seja uma criança que só se permita ser amada por uma pessoa e acha que só existe amor de mãe no mundo. Ele tem que entender que ele pode ser amado por diversas pessoas e de diversas maneiras. E é muito bom quando a gente tem referências de amigos que têm filhos, né? Então, a gente tem um casal de amigos que já são pais há mais tempo que a gente.
o Fernão e a Beca, que inclusive a gente engravidou do terceirinho junto, eles foram os nossos motivadores para acelerar o processo da Mia. E a gente sempre perguntava assim, Fê, como é que vocês fazem, né, para ficar tranquilos quando mandam as crianças pros avós? Devolve vivo. É o único Tipo acordo. assim, eles comem macarrão no almoço, no café da manhã, come bolo de janta. Olha, se eu ficar escolhendo, se eu for brigar por tudo, bem. eu surto. Vive. Então eu escolhi minhas brigas e a única coisa que eu quero é devolva a criança viva. E às vezes a gente deixa de não, assim, eu não vou deixar que o meu filho vai lá pra minha mãe no final de semana porque Vai dar açúcar. vai dar açúcar, porque vai fazer a criança acordar às 5 da manhã, que é o caso da minha mãe, que deixa acordar às 5 da manhã e acha que tá tudo bem. Não bota pra dormir de novo. Aí Aí chega volta em na casa, semana. aí tá 15 dias acordando às 5 da manhã. Mas eu falo assim, ela deu o melhor dela nas condições dela. E a gente faz isso com o pai, porque às vezes acha que não sabe trocar a fralda direito, não vai escolher a roupa bonitinha, não vai dar o banho direito, Acaba daí que não privando, sabe né? colocar o pai pra dormir. Só que a gente não dá a oportunidade do pai participar, de fato ele não vai saber. Porque é diferente, a mãe nasce sabendo. Parece que sai a criança... Já entra nasce uma sabe, mãe. já né? Nasce nasce uma uma mãe, mãe. mas o pai não teve isso que a gente É porque teve. ele não carrega, né? Não carrega, então não tem... Ele não carrega. A gente cria o nosso próprio buraco, a gente cava a nossa própria cova. Eu não tô cavando eu não, mais né? não Mas, isso, assim, hein? eu tô generalizando pra não ter essa Tô fora dessa. Eu essa queimei separação, essa pá. mas é importante a gente pensar isso no como a gente exclui os pais e a gente exclui os nossos maridos da oportunidade. E aí, quando as crianças vão fazendo 2, 3 anos, começa a virar briga o tempo inteiro. Porque você é isso, porque você é aquilo. Mas você não lembra que, em algum momento, você não permitiu que ele participasse. Você não deu espaço para que ele fosse pai. Você virou tão galinha em volta dos pintinhos assim, no sentido que você falou assim, ninguém entra. Só existe uma Ninguém maneira, entra. só existe o certo de fazer, que é o meu, né? E você permitindo o pai estar mais presente ali, você consegue também ter um descanso. Sim. Porque senão você entra naquele automático, aí você vai deixando de lado algumas coisas. Ô, Lari, se a gente tiver acesso a números, por exemplo, que eu nem preciso ter acesso aos números, só pelas abordagens maternas, o meu perfil hoje, 95% são mães, você percebe como a sociedade materna, ela tá fragilizada. Sim. Fragilizada emocionalmente. E solitária E também. solitária, entendeu? Se você for pegar, existe muita mãe sofrendo. Calada, sozinha, porque tá cavando esse buraco. Sozinha. E tá excluindo exatamente o parceiro, aí fala que não tem rede de apoio, mas você tem ali um parceiro. E, gente, até hoje, se o Edu for colocar uma fralda, ele coloca do lado contrário. A criança vai aparecer. Você acha que eu troco? Gente, tá certo. tudo As bem. fraldas de hoje em dia são ótimas. Elas seguram o xixi. Ele dos curtiu o dois momento lados, ali, a entendeu? criança também curtiu. E tá tudo bem. O pijama tá 35 graus, é pijama de frio. Entendeu? Tá tudo bem. Isso devolveu vivo. Devolveu vivo. Devolveu vivo, as coisas aconteceram. Para de cavar o buraco que a Fabi trouxe brilhantemente. Porque a gente vai no dia a dia, nesses boicotes, porque só existe... E eu fui essa mãe que boicotei. 7 meses, ninguém encostava na Valentina, nem o próprio pai. Minha mãe deu uma porrada no banheiro com um pontapé e falou, eu já criei 3, eu vou dar banho na minha neta. 7 meses, não deixava ninguém. Uau, amiga. É que ela foi um bebê estilo Mia. Eu tive a primeira anjo, assim, dormia muito, mamava muito, só era peito e super bem. Então eu não fui pro buraco, mas eu cavei. Eu fiz uma pazinha ali. Aqui o universo aí me ajudou. Mas eu cavei esse buraco. E aí eu comecei a entender, colocar pra rotar, não deixava ninguém, nem minha mãe, ninguém. Mas pra você naquele momento, você curtia, pra você naquele momento tava tudo mas bem? isso é um pouco loucura, né? Tá. Por que só eu sei colocar pra rotar? Eu só tomava banho na hora do cochilo, eu só descia numa academia na hora Você do acha cochilo. que você não se permitia porque talvez viria a culpa? Ou... Eu acho que foi um pouco de... Eu sou controladora, mas também eu sou uma pessoa, né, Forte. lapidada. Agora eu sou forte. Eu tive aquilo, não. Eu É não meu, tive isso da eu mãe. coloquei, eu tenho não que- tive isso da minha mãe, eu vou dar tudo. Era uma coisa que eu precisei ajustar ali. Eu queria fazer tudo aquilo que eu não tive Porque da senão minha parecia que mãe. você estava carregando um fardo ali. Aí imagina se a minha filha não dormisse, se ela não mamasse, se meu peito machucasse. É que eu tive puerpérios, assim, que até os meus médicos falavam, Elaine, é a exceção da exceção da exceção da exceção. Nada era ruim, tudo era, o peito não sangrava, era muito leite, o bebê pegava, engordava mais de 1 quilo, os pontos da cesárea foi nota 1 milhão, o parto normal foi nota 1 milhão, o natural foi nota 1 milhão, o bebê dormia, enfim, Uau. as coisas foram assim.
o que teve de ruim a gente corrigiu agora num bebê, que foram coisas do mais Fisiológicas. novinho. Fisiológicas. Mas imagina se fosse o contrário. Eu teria vivido um baby blues tremendo nos primeiros 6 meses, porque eu tava fazendo isso. Eu privava e eu tinha gente. Você deve ter alguém aí que quer ajudar. Porque você Permita, tem né? um pai... Tá bom, Elaine, sou mãe solo. Tudo bem, mas você tem uma sogra, você tem Uma você tem amiga. alguém, uma amiga. Eu lembro que uma amiga minha, ela engravidou quando teve o primeiro filho, aos 17, 18 anos. Eu lembro que eu dormia junto com Eu ela. também tive 2 Falava, amigas amiga, assim. eu vou, porque ela ligava chorando, amiga, eu não sei o que eu faço. Falei, calma, eu vou aí. dormir com você. Eu também não sei o que fazer, mas juntas A gente a gente resolve. entrar. esse bebê vai ficar vivo. Né? Então é isso, é permitir, É permitir. a receber E ajuda. receber. Exato. Mas você sabe que, olha aqui, a Elaine foi com 7 meses, o meu foi com 10. Porque eu engravidei do Theo aos 10 meses. E eu fui obrigada a mudar. Porque quando a Bela nasceu, eu tinha muito essa questão de força. E se eu recebesse ajuda, eu não seria mais uma mulher forte. Então, era inadmissível eu pedir ajuda. Tanto é que uma vez minha mãe falou assim pra mim, eu gostaria que você não tivesse dinheiro pra você pedir ajuda pra mim. Pra você não poder contar com uma babá, por exemplo. E eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Assim, tipo, tem nada a ver. Mas aí depois eu comecei a entender, que ela foi por um lado, mas depois eu consegui entender que não era por isso, é porque eu não queria ser fraca. Eu não queria ter ajuda. Eu queria fazer o quê? Eu preciso voltar a treinar. Enfiava a criança nas costas, ia pra academia, levava junto e fazia ela de meu peso. Ia no supermercado, levava a criança junto. Eu ia fazer unha no salão, levava a criança junto. Tava no peito amamentando, não sei o quê. Porque eu falava, caraca, sou uma mãe muito foda. Uma mãe muito foda. Autoafirmação também, Então, aquela né? coisa de eu queria me provar. E isso é uma coisa louca, porque não era provar pros outros. Eu não tava ali pra provar nada pra ninguém. Era pra você Mas eu mesmo. queria provar primeiro pra mim. Uma das coisas que eu tenho certeza do porquê da razão, porque eu não consegui ter meu parto normal. Então, eu coloquei na maternidade uma forma de suprir a minha incapacidade de ter o parto normal. Então, já que eu não pude ser forte no meu parto normal, então eu vou ser forte na maternidade. Então, ninguém entra aqui. Eu vou ser a leoa. Eu vou dar conta, eu vou... E aí, tanto é que quando a Bela chegou da maternidade, foi a primeira criança dos 2 lados. Tinha, olha, até arrepio de lembrar, umas 20 pessoas na minha casa. Uau. Ela passava de cola em cola. Como foi isso pra você? Minha filha, eu arranquei ela do colo, me tranquei no quarto, comecei a chorar, mandei mensagem pro Caio, bota todo mundo pra fora da casa agora. Eu lembro que minha sogra entrou no quarto. Ainda tem emoção. Aí ela, o que foi, não sei o quê. Ela acabou de chegar, ela é minha. Tipo, em pânico. Botei todo mundo pra fora de casa. Aí depois as pessoas foram vindo aos poucos. Quando o Theo nasceu, eu tava desesperada. Cadê as pessoas? Cadê as pessoas que Preciso de segurar ajuda! Amiga, quando a minha nasceu, você já levou pra festa, Já né? levei pra festa. Não, quando a minha nasceu, em 10 dias eu tava gravando podcast. E isso foi uma coisa engraçada, porque eu tava falando com a pediatra. A pediatra falou assim que até hoje ela não teve... Não, até hoje não. Não vou generalizar. Mas ela falou assim que ela, hoje, nos cuidados que ela tem, ela não tem nenhum bebê como a Mia. Em questão de desenvolvimento. A primeira vez que eu dei comida pra ela mastigou. Porque ela foi falar assim, você toma cuidado, porque lembra, né, como faz tempo que você fez a sua introdução alimentar, ela vai... Que a reação é o fluxo de colocar pra fora. Uhum. Aí eu já tinha meio que dado uma banana, né? Eu já tinha dado dado um teste. Menos mãe. A Menos Mãe já tinha dado comida antes da hora. E eu já tinha visto que ela tava... Aí eu mandei o vídeo pra pediatra. Eu falei assim, a primeira comida dela. Ela já... Olha só. mastigando. Aí ela, deixa eu postar no meu Instagram. Eu falei, pode. Aí você vê a criança engatinhando de costas e fazendo uns trecos assim. Pra Aí pegar o ontem, carregador ela do desceu celular. sofá. Eu vi Larissa, ela esses desceu... dias, não. né? Ela rodando até chegar no carregador na Não, parede, e eu ontem, vi. eu troquei a fralda dela no sofá, não sei se vocês vão ver na câmera, de assim. Ela rolou de costas assim, escorregou do sofá e ficou em pé. Não, Com 6 meses, apoiou, aí sentou. eu falo. Gente. Aí eu cheguei pra pediatra e falei assim, eu quero entender. Sou eu, é ela, são as condições. E ela falou assim, você tem que entender uma coisa. Por isso que eu falo, tenho 3 filhos, gente. Larissa. Não, Tenho é 3 que filhos. depois daquele dia, eu tô na cabeça do Rafael. Eu quero tanto mais um, porque elas falaram que ter 3 filhos é muito mais fácil. Vamos Mas olha, começar mas a é- hashtag, ó. Porque assim, ó, Rafa 3. o primeiro é isso, você não concorda? É atenção,
é uma cobrança de, será que eu vou dar conta? Será que eu vou acertar? Será que essa criança vai sobreviver? Será que, sabe, vai ser, eu vou ser dar boa o conta como mãe, eu vou suficiente. ser boa o suficiente? Quando vem o segundo, você já meio que não tem que se provar mais tanto, Porque você já passou teve o primeiro. a experiência, né? Só que eu, por ter tido o Theo muito perto da Bela, eu não tive a oportunidade de curtir a minha sofrência. Então, por exemplo, quando o Theo nasceu, a Bela tinha 1 ano e 6 meses. Então, eu tratei a Bela como um neném grande, e não era. Eu perdi um pouco dessa infância, desse momento bebê dela. Então, foi uma coisa que eu tive que depois tratar conscientemente para não deixar com que ela fosse uma criança muito madura em excesso. Porque eu tinha um neném muito menor, então a discrepância ficou... Ela só tinha 1 ano e Ela meio. só tinha 1 ano e meio, só que eu tinha um neném recém-nascido em casa. Então, ela era muito grande pra mim. Deixou de ser o bebê, né? Só que eu não tive tempo de descansar. Então, quando o Theo nasceu, eu ainda tava no processo tô cansada. Ai, meu peito. Ainda tô voltando, não sei o quê. Então, foi um processo que doeu um pouco ainda. Quando a minha nasceu, e ela chorava de madrugada, eu ia animada. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei na maternidade e eu vi a Bela segurando a minha, eu tomei um choque. A hora que eu vi a Bela com aquelas pernas compridas segurando a minha... gigante, ai, gente, né? Vou chorar. E aí eu olhei e falei assim, cara, eu pisquei. Cresceu. Cresceu. Olha o tamanho dela. E há 6 anos atrás eu tava chorando. Ai, gente. Ai, que saco. Eita, Oh, ai, meu tá Deus! hoje, é hoje. Porque eu tava cansada. Porque ela não tava dormindo direito. Porque meu peito tava arrebentado. Mas eu pisquei e isso voou. Passa rápido. E a gente deixa de aproveitar, e eu vou dar uma dica pra vocês, talvez que estão com um nenenzinho em casa, a gente, às vezes, eu lembro que eu colocava ela pra dormir, e eu falava assim, eu vou contar até 50. Porque eu vou dar 50 batidinhas na bunda e eu vou sair daqui. É óbvio que ela sentia isso. E deixava a criança muito mais estressada. Porque eu queria sair daquilo ali logo, eu queria descansar logo, eu queria que aquilo ali acontecesse muito logo. E aconteceu. E eu deixei de viver isso. E hoje eu falei Eu assim... falo que toda fase passa. Toda fase E passa. hoje eu olhei a Mia, quando a Mia nasceu, eu falei assim, eu vou curtir muito isso. Porque, sei lá, se eu vou ter mais filho. Eu não tive a maturidade de poder viver isso com essa mentalidade que eu tenho hoje. Então ela chorava, eu, você bonitinha, É mais vem leve, aqui. né? Eu acho que você tá vivenciando isso, é diferente, né? E aí a Tá sendo pediatra mais falou- leve, mais... Ela falou assim, Fabi, olha como é o seu maternar Maternagem. hoje. Compara E como volta. foi da Bela. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, hoje ela é uma criança que tem mais possibilidade de ficar mais solta. Eu tenho mais coragem de deixá-la no chão. Ela é uma criança muito mais estimulada. Ela é uma criança com muito mais leveza. Ela é uma criança que o ambiente familiar hoje é mais tranquilo. tem duas Apesar da loucura crianças, da casa, é. mas ela sente a energia da mãe. A mãe é leve, a mãe não se culpa. Porque, gente, os bebês, eles sentem tudo. Não só os bebês. Tudo. O Os ser nossos humano, filhos, a vida, né? eles têm uma conexão com a gente muito forte. Até uns 7 anos, tem um cordão ali, né, ligado. Então, eles sentem tudo. Então, é muito legal você estar compartilhando essa forma, esse olhar com leveza, né? Não só isso, tudo que vocês trouxeram hoje, gente, desse diálogo, essa linguagem clara com as crianças, esse acordo, né? Isso, sem dúvidas, foi uma aula aqui incrível, que com certeza eu aprendi muito e vai agregar muito, porque não é fácil. Eu falo que a maternidade, ela é solitária, sim, né? E ainda mais quando você tá sozinha, né? Ali não tem a rede de apoio e tudo mais. Mas como eu escolhi falar muito disso, acho que juntando um pouco de tudo que a gente falou, a gente escolhe essa solidão, porque a gente vai cavando esse buraco. Então, por mais que você, né, enfim, se tiver bebezinho, talvez você não me entenda. Eu falo, né, que se eu assistisse a Elaine de hoje, eu me deletava. Porque não ia fazer sentido pra mim. Imagina você se ouvindo agora com a Bela com 6 meses. Eu vou falar, ela é louca. Eu ia falar, manda essa mulher aí, porque é hardcore, ela não tem noção, ela tá uma alienada da maternidade. Talvez não faça sentido pra você o que a gente tá falando, mas leva pro coração. A gente passou por, né, juntando aqui, são 8 maternidades. A gente teve dores, a gente não tá falando que Foi perfeito. foi perfeito, Imagina. né? A Fabi tá falando que ela chorou. Eu tenho um dos melhores amigos do meu marido. Eu cheguei, na minha maternidade tinham 47 pessoas. Uau! Imagina, né, gente? O pai da criança demorou 52 anos para ter o primeiro filho.
E aí eu tive que racionalizar isso. Eu tive que falar, cara, tem muita gente esperando há meio século esse bebê. Meio não, né? Vamos contar. Pelo menos uns 30 anos. Porque os amigos deles todos já eram avós quando a Valentina nasceu. Então, eu lembro que eu falei pro Domingos e pra Érica, e eles já eram festeiros desde sempre, eles piraram. Domingo chegou na maternidade, abraçava todo mundo, e sentou e falava com todo mundo. Ele pirou, e ele falou, é a essência da tua família. Né? É importante você entender e racionalizar o quanto esse bebê foi desejado, né? E eu falo que ali naquele momento eu falei assim, quando a gente chegou da maternidade, eu fui pra minha casa, o amigo dele que não pôde ir na maternidade foi em casa. E eu saí, e esse amigo também solteiro, 50 e poucos anos, e falou assim, nossa, eu achei que quando o bebê nascia, a barriga ia embora, parece que você tá grávida. Eu tinha horas de uma cesárea. Eu passei, imagina, vocês sabem aí como é colocar uma roupa depois de um parto, né? Tirando essa mulher aqui, né, que nasce e a barriga vem pra dentro, mas a grande maioria não. É a genética. É a genética. E aí eu ia e guardando a barriga e botando e tentando uma roupa. E quando eu saio, a pessoa fala isso, eu fui pro quarto chorar. Ali eu entendi que ou eu falava com as pessoas o que eu tava sentindo ou ia ser cada vez mais solitário. Ou eu conseguia ter um diálogo de falar, por exemplo, as coisas que pra mim eram difíceis. E nesses 6 meses as pessoas entendiam, porque eu falava assim, eu não quero. E a Fabi falou uma coisa do parto da cesárea, e eu até escrevi um livro sobre isso. Pra mim foi muito frustrante ter uma cesárea. Eu tive altas DRs na hora do parto com a equipe médica, porque eu não queria uma cesárea, eu queria normal. E talvez isso trouxe pra gente essa questão de ser muito forte. E eu falava para as pessoas, falava para o médico, eu falava, eu quero que vocês precisam me entender que eu tô muito frustrada. E eu preciso verbalizar isso, porque senão vocês vão achar que eu não tô feliz com a maternidade. Mas é só porque eu não tive o parto normal. E eu escrevi um livro no Puerpério sobre isso. Só para vocês terem uma noção do quão é importante a gente botar para fora para isso não ficar solitário. Porque eu não tenho memória dos meus puerpérios e da minha maternidade solitária. Eu fiz grandes amigas. Eu consegui me conectar com pessoas do outro lado da tela. Você é uma delas. Grandes amigas que eu tenho hoje. Porque eu me permiti. Não vai ser fácil. Mas não guarda para você o sofrimento. Porque senão a gente fica com esse estigma que a maternidade é solitária. E a gente vai se privando de várias coisas, de se conectar com pessoas. Eu fiz vários grupos na época que eu era ativa na internet. Quem tem bebês até 6 meses, vamos montar um grupo. Manda um grupo, elas se encontraram, fizeram várias correntes, porque vocês vão se entender. Talvez quem tá aí nos uma primeiros... rede de apoio Uma ali, rede né? de apoio para vocês. Mas leva que a maternidade, eu sempre escrevi isso no meu blog, a maternidade não é que ela não tem espinhos, mas ela é florida. Sim. Toda flor tem seu espinho. Só que se você ficar olhando só pro espinho, você vai se furar o tempo inteiro. Entende que naquela construção do espinho vai brotar uma rosa, né? Maravilhosa. E você pode ali naqueles momentos viver. Não tenha vergonha de chorar quando o cansaço bater. Parece que mãe não pode chorar, porque senão é depressão. É de tanto segurar choro que vira. É de tanto guardar que vira. Porque parece que você, se você fizer isso, você vai ser menos mãe. Você vai ser julgado. Então, a gente pode, no nosso dia a dia, juntando um pouquinho de tudo isso que a gente falou, não deixar ela tão solitária. Por que não receber os seus amigos e tudo bem, e falar, gente, tá difícil pra mim, eu não consigo dividir. É um processo que a gente consegue hoje racionalizar. Eu acho que esse é o maior presente da internet, né? Quando as nossas primeiras filhas nasceram, não tinha tantas coisas. Você ia pra uma revista, uma mídia de canal, de TV, de programa. Hoje vocês podem escolher o que vocês assistem. E a maternidade não pode ser esse buraco negro. Porque pensa, a gente está refletindo e reverberando para outros seres humanos. Como serão os seus filhos no futuro sobre a maternidade? Qual é a memória que você está deixando nessa configuração? O que você está plantando ali? E dá para a gente mudar. E para finalizar a minha fala, muito se associa ao dinheiro, à maternidade leve. Eu acho que quando a gente abre essas perguntas, para você é fácil porque você tem dinheiro. A minha origem é a cara do Brasil. Tudo que vocês puderem imaginar do censo lá do IBGE é o tico, sabe? Eu tô lá em tudo, da pobreza, da mãe solo, tudo que vocês puderem imaginar. E as lembranças que eu tenho da minha infância são as minhas tias sorrindo, lavando roupa na Bahia, porque a minha família é dessa origem, iam lá pro açude, botava a bacia na cabeça
eu tenho memórias de sorrisos. Quando eu faço constelação e hipnose, eu não resgato sofrimento por falta de dinheiro. Eu resgato brincadeiras. A gente tinha que segurar a asa do frango, porque senão o primo roubava e acabou. Era uma galinha que era morta, porque é sítio, e não tinha outra mistura. Então, sabe essas coisas do, se liga que eu vou roubar a sua asa de frango, a sua coxa do frango. Ó o frango aí. Ó o frango. Frango assado. Frango assado. Eu não posso chegar no lugar, porque A festa de 40 anos vai ser a festa do frango assado. O cheiro da hipnose é frango assado, porque eu não tinha dinheiro pra comprar frango todo dia, gente. Então, a gente precisa também tirar o dinheiro como o único meio de leveza, de felicidade na maternidade. Porque eu não tenho essas memórias. Mas eu tenho tantas coisas incríveis de lembrar das minhas tias, uma ajudando a outra. Delícia, né? Eu lembro eu pequenininha fazendo ordenha na minha tia, Uau. pequena. Tipo, eu tive uns 3 anos e eu falava assim, que peito pelhancudo. Eu falava, porque era o 7º filho dela. E eu ajudando a fazer ordenha. Tudo numa questão do feminino. Que dinheiro. Era a última coisa que se passa. Não chegou até agora o dinheiro lá. Né? Eu saí de lá, fiz o dinheiro, mas lá não chegou. Então, é importante vocês levarem para casa e não se colocarem no vitimismo, dentro da maternidade principalmente, que precisa do dinheiro para isso. É um movimento muito mais interno, de escolhas. Não vai ser fácil, porque eu tenho cenas da minha mãe chorando também disso, mas é possível, tá? Levem para o coração, coloquem em prática, escutem novamente, veja o que dá para vocês colocarem em prática, que eu tenho certeza que vai ajudar. Uau, arrasou. Fá, para finalizar, que dica que você daria para as mamães aí, recém-mamães, como lidar com os palpites? Porque eu acho que isso é algo que gera um conflito interno, né? Sim. Acho que palpites, eles sempre vão existir. A maioria deles é as pessoas palpitando pelo bem, né? Na internet, óbvio que as pessoas palpitam por maldade, né? Julgam e criticam por maldade, mas a maioria, a gente está muito ali próximo de familiares, aqueles grupos de WhatsApp, aqueles encontros de familiares, e as pessoas estão ali porque elas só querem o seu bem. Então, é aquilo que eu falei, a gente saber filtrar o que nos interessa, e o que não nos interessa é parar de se afetar com as coisas levando pelo pessoal. Eu entendo que aquilo é a pessoa, aquilo é dela, aquilo não me pertence. Então, eu tenho opções. É aquilo que eu falei pra Bela. Você tem opções. Você pode escolher como que as coisas te afetam. Se você quer que isso entre em você, ou quer que as coisas não entrem em você. Então, falar que vamos acabar com palpite, com julgamento, não vai. Tem como. É uma coisa que não tá dentro natural, do nosso controle. né? Então, uma coisa que eu Kai adora falar e eu também gosto é assim, fica o máximo possível dentro do potinho de coisas que você controla. Você não controla o que sai da boca das pessoas, mas você controla a forma como essas coisas entram em você. Olha, bem diferente, né? Então, quando você tem consciência de que a pessoa tá falando isso porque é uma experiência dela, é dela, pertence a ela, é simples. Apenas não pega pra você. Agora, existe algumas coisas que... depois joguem no Google, gente. Tem uma coisa que chama a lei dos espelhos. São 4 leis. Só que se a partir do momento algo que alguém falou pra você, não sei o quê, e doeu... Aí você tem que dar um olhar. Então é aquela coisa assim, por que às vezes as críticas batem e não me machucam? Porque eu sei que isso não me pertence. É algo que tá dolorido dentro daquela pessoa, é algo dela que ela tem que tratar. Só que se algo foi falado e me machucou... Aí tem que dar um olhar. Aí eu tenho que olhar. Então isso também vem uma questão de maturidade, que óbvio a gente não gosta de ser criticado, ninguém gosta de receber palpite o tempo inteiro, mas... Quando você receber isso, se algo te machucou, eu falo assim, pega que é teu. Então, ao invés de ficar rebatendo e brigando, engole, vai para os seus minutos de reflexão, vai tomar um banho, vai viver a vida e vai entender por que aquilo te machucou e vai trabalhar aquilo. Né? Então, é uma coisa que eu levo para a vida, não só na questão da maternidade, mas em qualquer outra coisa. Estaremos sempre sujeitos aos palpites, mas cabe a gente interpretar como que a gente recebe, deixa entrar e como que a gente transforma isso numa solução. Amei. Como que tá no YouTube, amiga? 4... Qualquer coisa que vocês colocarem no Google, a lei do espelho, que são 4 leis. 4 espelhos, é isso? A lei do 4 espelhos. A lei do espelho. A lei do espelho. A lei do espelho. Uau, amei. É muito boa. Ai, meninas. Ai, amigas lindas. Tô muito feliz. Delícia, aqui obrigada com pelo vocês. convite, Lara. Gente, olha que aula. Nossa, são histórias, né? Cada uma... Na época se adequou de um jeito e tá tudo sempre certo. Sim. Tem que ser leve, a maternidade tem que ser gostosa, tem que ser saborosa, porque foi como você falou. De repente você
viu ali a Mia no colo da Bela. Você falou, uau, como passou. Tem hora que a gente tem esses estalos assim e a gente tem que aproveitar cada fase. Cada fase passa rápido. Não quer dizer que vai ser fácil, mas aproveitem, né? Tem que aproveitar e curtir cada fase, né? Eu amei que vocês compartilharam a experiência. amei também, Com obrigada. certeza vai ajudar muitas mamães que estão aí para levar a vida com mais tranquilidade, sendo menos mãe mesmo, porque tem que A gente dar um sabe que olhar. menos não existe, mas essa é a ideia, entendeu? Essa é a ideia. O hashtag A gente menos sabe. Eu A falei gente que a sabe Fabi que vai não existe. colocar no Dicionário. dicionário. Existirá isso, gente. Gente, muito obrigada. A Foi um gente que prazer. agradece, Lari. Obrigada. Mais um Desmame aí pra vocês, gente. Se vocês curtiram, dê um like, compartilhem aqui e coloquem nos comentários. Um beijo! Tchau, tchau.